Oi, gente! Hoje a gente está aqui para falar com o tradutor e também comentarista do Pentateuco, que é o Brian Kibuka. Prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, meu querido. É isso, Deus te abençoe. Bom, para você que está chegando aqui agora nessa live, fique conosco até o final, a gente vai trocar uma ideia, vai falar um pouco sobre esse comentário, o que existe nele, qual é o diferencial desse produto diante de todos os outros comentários que nós vemos aí no mercado, tá bom? Então fique aqui conosco nessa live até o final, compartilhe aí com seus amigos, compartilhe aí com a sua rede de irmãos da igreja, tá bom? Para que todos possam ter acesso a esse momento incrível que nós estamos tendo aqui, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, tá? E, bom, Brian, eu queria que você explicasse um pouco aí sobre a sua vida, sua formação, o seu processo de estudo, quando que você começou a estudar, fale um pouco aí. Beleza. Primeiro, um prazer estar aqui conversando com você. Isso. Um prazer também a gente estar pessoalmente Sim. e eu ver a obra aqui em loco é um Sim. prazer, é uma alegria ver o trabalho de alguns anos sendo transformado em realidade. Obrigado, viu? Isso. Bom, meu nome é Brian Kibuka, eu sou formado no Seminário Teológico Presbiteriano do Rio de Janeiro, foi lá que me formei em teologia em 2002. Minha formação é presbiteriana, originalmente, mas em seguida ao meu período de igreja presbiteriana, eu fui ao seminário do Rio de Janeiro para obter minha formação pastoral, mas depois fui na Metodista de São Paulo para ter a formação validada pelo MEC. Então, concluí o curso validado pelo MEC lá na UMESP. Então, perceba, de presbiteriana para metodista. Sim. Em seguida, eu entrei na UFRJ para fazer português grego. Lá eu estudei língua grega antiga, lá eu estudei latim, também é parte do currículo da formação, estudei linguística. Certo. Aprendi teoria da tradução e assim por diante, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. No meio do meu curso da UFRJ, eu fui até a Coimbra para fazer o curso de estudos clássicos. Era um mestrado em estudos clássicos lá na Universidade de Coimbra, em Portugal. Fiz o mestrado em estudos clássicos, ingressei no programa de pós-graduação, depois que terminei a graduação, de letras da UFRJ, fiz o mestrado em letras clássicas na UFRJ, ingressei no mestrado em História Social na UF, Universidade Federal Fluminense, terminei esse mestrado. O mestrado a concentração era História Antiga, mas é História Social, mas eu trabalhava com História Antiga e História Cultural. Depois eu fiz o doutorado em História Social pela Universidade Federal Fluminense e ao fim, né, do meu percurso formativo, agora já não a formação, mas a parte de pesquisa, eu fiz o meu pós-doutorado na Universidade de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, na França. Lá eu terminei recentemente, em 2023, em fevereiro de 2023. Caraca, pô, recente. Isso, bem recente. E aí, em seguida, eu ingressei no doutorado, mas eu estou fazendo meu segundo doutorado em estudos clássicos na Universidade de Coimbra. Show. Eu vou dar aula na Universidade de Coimbra de grego, mas também vou terminar o ano que vem o meu doutorado em estudos clássicos na Universidade de Coimbra. Eu vou dar aula porque eu já sou doutor, mas vou concluir essa formação lá em Coimbra, pessoalmente, em loco. Que legal. Então, eu já estou nesse final do período formativo, nesse campo que a gente chama de Classics, né? Que é História Antiga, Filosofia Antiga, Letras Clássicas, que a gente chama de Filologia, ou seja, a minha formação é bem diversificada nesse campo. Caraca, que legal. Então você vai conseguir, enquanto está produzindo todo esse conteúdo, dando aula, né, ainda assim continuar estudando essa área que você já tá habituado, né? O segredo é que quando você continua estudando, você continua sempre produzindo. E aí o exercício de estudar passa necessariamente por conhecer as fontes. Então, conhecer a Torá, conhecer o Novo Testamento, conhecer a literatura clássica é parte do meu ofício. Traduzir esses textos, então, é o que eu tenho me dedicado a fazer há alguns anos. Então, para você que chegou aqui agora recentemente, né, a gente está aqui com o Brian Kibuka, que foi o tradutor e também comentarista dessa obra, né, do Pentateuco, e nós estamos aqui conversando acerca dessa jornada acadêmica que, com certeza, traz um diferencial para essa obra, né? Porque, veja, eu acho que tem algo muito importante que é essa gama de estudo do grego, né, do hebraico,
que traz essa luz para nós, porque existe, o Brian vai poder falar melhor sobre isso, mas existe quando nós estudamos a língua do hebraico e toda essa cultura do Antigo Testamento, a gente poder trazer e extrair a essência desse conhecimento, e é o grande desafio que nós vamos comentar logo mais, que o grande desafio é a gente estudar isso, ver esses textos tão antigos e, de alguma forma, conseguir aplicá-los para a nossa cultura, né? E contextualizá-lo a esse tempo para que o leitor ele consiga entender, né? Eu acho que é o grande diferencial dessa obra, um dos diferenciais, é que ela serve tanto para a pessoa que está estudando já, né, no meio acadêmico, no seminário, quanto para a pessoa que está começando a estudar as escrituras de modo recente, né? Sim. Porque daí tem toda essa questão contextualizada, né? Sim, paralelo à minha atividade acadêmica, eu também continuo atuando como pastor. A minha atividade pastoral, ela inicialmente foi na igreja presbiteriana, Sim. mas quando eu fui para o exterior e voltei, perto da minha casa, perto da UFRJ, eu morava na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, eu frequentava uma igreja batista, passei pelo processo de concílio da igreja batista, fui devidamente recebido como pastor na igreja batista, e doravante, desde então, eu estou pastoreando a igreja batista junto à Convenção Batista Brasileira, né? Eu sou da Convenção Batista Brasileira, sou membro da Segunda Igreja Batista de Feira de Santana. Legal. E no tempo de pastorado na igreja batista, o desafio, nós temos o desafio de pregar, né? Pregar a Bíblia, pregar a palavra dominicalmente, 2 vezes pelo menos. Dar aula de EBD já é mais uma preparação. Sim. Também os estudos de quarta-feira, na minha igreja, os estudos eram às quartas-feiras. Então, eu sempre organizava as pregações, escrevendo as pregações todas e usando os textos originais. Eu sempre utilizei para as pregações, todas elas, sem exceção, o mesmo processo. Abro o texto no original, traduzo o texto do hebraico e do grego, preparo a mensagem, faço todo aquele trabalho de interpretação do texto e depois as aplicações necessárias que precisavam ser feitas para ajudar na vida da comunidade. Então, eu fui unindo esse conhecimento pastoral, essa demanda pastoral, com o conhecimento que eu tinha da minha formação no seminário e nas universidades onde passei, para, de certa forma, dispor para as pessoas um conhecimento que fosse um conhecimento diferenciado, mas ao mesmo tempo simples. Sim. Diferenciado, mas também que atingisse cada pessoa, que atendesse às demandas de cada pessoa. Essa era a minha pretensão e eu, de certa forma, levei isso para a obra, porque a linguagem da obra é simples, mas tem um trabalho bem qualificado, bem difícil por trás dessa simplicidade, que é o trabalho de ler o texto, traduzir o texto, atualizar o texto, usar os vocábulos mais adequados, perceber e fazer... Imagina, uma palavra é o mundo. Né? Você tem, às vezes, uma expressão simples e pequena na língua hebraica. Essa expressão, você precisa de 3 dias para estudar essa expressão, para ter uma ideia de como você vai traduzir em cada contexto. Então, não é tão simples, mas é um exercício de amor. Traduzir e traduzir para o público que precisa ser edificado por um texto que é importante para a sua fé essa que eu compartilho, é um exercício de afeto, é um exercício de amor. Eu brinco aqui que a gente tenta levar aqui dentro da editora, da livraria como um todo, a ideia de que Deus falou com Abacuque, né? Olha, escreve em um lugar que tem um espaço bem grande, de uma letra bem legível, a ponto de quem passar correndo consiga ler e entender o que eu estou dizendo, né? Que é essa característica, né? No mundo que a gente vivemos hoje, tanta correria, e a gente precisa escrever de uma forma acessível. Mas o que eu queria ver contigo também é sobre como que é feito esse processo de tradução, esse processo da leitura detalhada, porque a gente sabe que não é um processo tão simples, né? Como você mesmo disse, existe já um tempo de estudo e tudo mais. Como que você começa esse projeto de tradução? Bom, primeiro é preciso escolher bem o texto. É preciso escolher um texto hebraico que seja um texto crítico. Sim. O que é texto crítico? É um texto hebraico que tenha passado por um processo de construção. O texto que a gente tem em hebraico é produto de vários manuscritos que foram compilados
Sim. e foram analisados, submetidos à análise. Uhum. E aí você tem um texto que se aproxima o máximo possível do texto que a gente vai chamar de autógrafo, né? Muita gente chama de original, mas o nome específico é autógrafo, o texto que saiu da mão do autor. Então, primeiro é pegar um texto crítico com qualidade. Essa é a primeira questão. Depois é ler o texto muito bem. Usar o conhecimento de gramática hebraica, no caso desse projeto Gramática Hebraica, e conhecer o hebraico não basta. Tem que conhecer o hebraico, você tem que conhecer as línguas, que são línguas semíticas que, de certa forma, ajudam a esclarecer os sentidos do hebraico. O garítico, acadiano, às vezes até sumeriano, mas ela não é uma língua semítica. Sim. Aí pronto. Isso permite que você compreenda o texto. É o começo do trabalho, mas não é o final do trabalho. Depois disso, você tem que perceber o texto como uma unidade narrativa. Ou seja, você tem que perceber que Gênesis ele tem um plano específico em que os assuntos são retomados muitas vezes, e sendo retomados é preciso que você esteja atento para perceber essa retomada de assuntos, para você não sair traduzindo coisas iguais de forma diferente. Então tem que conhecer muito bem o texto, tem que ter lido o texto muitas e muitas vezes no hebraico, para você perceber construções semelhantes, que têm ideias semelhantes, Sim. que são presentes no texto. Depois você tem que perceber o cruzamento desse texto com outros textos. Por exemplo, perceber Gênesis e como ele ecoa em Êxodo, perceber Êxodo e como ele ecoa em Levítico, em Números, Deuteronômio, as relações de Deuteronômio com o livro de Êxodo. Ou seja, você precisa perceber como os livros se relacionam. A gente chama isso de intertextualidade. A intratextualidade é o texto se citando e aquilo que circula no próprio texto. A intertextualidade são outros textos que estão ali presentes. Sim. Às vezes tem referências que são referências, inclusive, externas à própria Torá. Então você tem que conhecer isso tudo. Não te cortando, mas um exemplo que a gente pode pensar é a questão dos 10 mandamentos, né? Sim. Que a gente tem uma lista, depois tem uma outra lista, e aí parece que os textos ele meio que se ecoam de um lado para o outro, né? E ainda tem a relação dos 10 mandamentos do Decálogo com os códigos legais do Antigo Oriente Próximo. Sim. Por exemplo, o Código de Hammurabi, e você tem que perceber nesse tipo de legislação como ela se relaciona. É uma legislação que a gente vai chamar de apodítica, né? Essa legislação, os 10 mandamentos, é aquele... Você indica o que se deve fazer ou o que não se deve fazer. No caso ali é o que não se deve fazer. Não matarás. Ponto. Show. E tem outras leis na própria Torá que são leis que a gente vai chamar de casuísticas. Se você fizer tal coisa, caso você faça tal coisa, acontecerá aquilo. Então, é preciso mapear essas leis na própria Bíblia e mapear essas leis nos códigos de leis que tem na Bíblia, e há códigos de leis, e mapear isso na literatura do Antigo Oriente Próximo. Isso tudo é antes de traduzir, tá? É tudo que você aprende antes de traduzir. Depois você tem que conhecer o povo. Você tem que conhecer o contexto que a gente está inserido. Sim. Saber como o povo pensa, saber como o povo recebe esses textos, saber como o povo... qual é a linguagem que você utiliza que é mais acessível às pessoas. Então, olha, você tem que conhecer... Não dá para ficar no gabinete só estudando. Você tem que também estar no chão da vida, trabalhando com as pessoas e ouvindo a quitandeira, ouvindo o jardineiro, ouvindo o segurança, ouvindo o garçom, ouvindo... Tem que ter acesso à humanidade. Né? Isso. E sabendo que cada pessoa dessas é um universo e é preciso que você atinja o maior número de pessoas. Sim. As crianças, né, os adolescentes. Aí pronto, você conhece a vida, conhece isso, aí você vai enfrentar o quê? O seu próprio corpo, que é cansativo, é difícil, é um trabalho exaustivo, você tem que estar ali o tempo todo exercitando a sua memória, usando bons materiais. Aí vem o lado do tradutor profissional. Você aprende técnicas de tradução. E essas técnicas de tradução vão ajudar no exercício de você não apenas traduzir bem, mas também julgar a sua própria tradução. Então imagina, você vai traduzindo, não está bom, traduz de novo, não está bom, não está ficando muito claro, você traduz de novo. Aí você testa essa tradução na mensagem, as pessoas entenderam melhor? Não, vai de novo. Então isso, eu tenho 20 anos de pastorado, então imagina, esse exercício indo e vindo, discipulando pessoas, pregando do público, às vezes sendo entendido, às vezes não sendo entendido, aí você vai ajustando. Aí depois você fez esse trabalho, você ainda tem o desafio de compartilhar esse trabalho com seus pares. Então você tem que perceber se outros acadêmicos, outros pastores, outros líderes, se eles entendem aquilo que você diz e se encaixa às demandas do nosso tempo. Sim. E é só depois disso tudo
esse exercício todo de ter estudado, de ter conhecido o povo, de ter colocado à prova o seu texto, é só depois disso que você vai lá e publica uma tradução como esta, né? Sim. Então, essa é a jornada, né? É o final de uma maratona. Aham. Uma coisa que eu acho interessante desse comentário, e antes de falar isso, eu quero falar com você que está aí assistindo a gente. Coloque aqui as suas dúvidas, né? Faça suas perguntas, tá bom? E aproveite aí para compartilhar essa live com seus amigos, com seus irmãos da igreja, tá bom? Para você que entrou aqui recentemente e ainda não sabe o que está acontecendo, a gente está falando aqui sobre o comentário do Pentateuco, tá bom? Dos 5 primeiros livros da Bíblia aqui, junto com o Brian Kibuka, que foi o tradutor e comentarista desse material que nós temos em mão aqui, tá? Então fique até o final com a gente e eu tenho certeza que você vai conseguir sanar bastante das suas dúvidas em relação a esse comentário. E o que eu ia dizendo, Brian, é que uma das coisas que eu acho interessante é que esse comentário ele tem uma explicação, né, uma exposição ali a cada capítulo. Eu acho que é um diferencial, por quê? Porque a maioria dos comentários que nós temos hoje é comentado versículo a versículo. E não que isso seja ruim, isso é bom. Só que quando nós olhamos para uma sociedade extremamente imediatista, que nós precisamos aprender as coisas muito rápido, o seminarista, por exemplo, ele não... Falando de mim, poxa, enquanto estou lá na faculdade, tem que ler tantas e tantas coisas. Eu estou estudando o Antigo Testamento. Se eu pego um comentário desse, onde que tem um comentário a cada capítulo, facilita a minha vida de uma forma extrema. Bom, não vou precisar ficar lendo versículo a versículo a versículo. Eu tenho um comentário que já explana o que o capítulo quer dizer, né? E eu acho que isso facilita o entendimento e traz essa facilidade ao leitor, né? Uma coisa importante, fundamental, é perceber que esse texto foi pensado a partir da experiência de alguém que senta para ler. Então, a pessoa quer ler a Bíblia. Então, o que ela precisa? Ela precisa, primeiro, ter algum tipo de informação prévia que ajuda na leitura. Sim. Do livro inteiro. Então, tem uma introdução para o livro inteiro. Uhum. Depois, ela vai ler um capítulo que tem algumas dificuldades. Então, ela precisa ser ajudada. Nós precisamos dar algum auxílio, alguma ferramenta para que ela possa entender melhor aquele capítulo. Então, aí vem a explicação do capítulo. Aí depois ela lê o texto, e aí o que ela faz na leitura do texto para quem conhece hebraico, tem o texto hebraico ali do lado, para que ele possa consultar. O texto está ali diante dos olhos, para que a pessoa possa perceber como a tradução foi feita. Então, o especialista consegue perceber a eficiência da tradução ou as dificuldades da tradução. E tem o texto ali que é a tradução, considerando todo esse universo dos contextos que as pessoas são inseridas. Então, é a lógica de que nós não queremos que a pessoa leia o capítulo, tendo que parar o tempo todo para ir no versículo para verificar o que está ali naquele comentário, já não lembra mais o que estava lendo. Sim. É uma leitura que é descontínua, é uma leitura mais consultativa. Eu quero falar de um versículo, aí eu vou lá naquele versículo, aí eu vejo lá o comentário que tem daquele versículo. Mas quando a gente comenta do jeito que nós comentamos, permite que aquela pessoa que quer ler a Bíblia, por exemplo, está lendo a Bíblia toda num ano. Ela vai começar por Gênesis. Sim. Aí na leitura da Bíblia num ano, ele pega esse texto, ele vai ter a introdução, isso vai facilitar a leitura, ele vai ler aquela genealogia interminável que ele pensa que não tem nenhum sentido, aí vai perceber, não, tem uma lógica nessa genealogia. Então ele vai ver isso antes. Não vai ficar lutando com o texto e com as dificuldades do texto para tentar encontrar aqui e colar um comentário marginal, um comentário ali na margem do livro. É outra lógica, a lógica da leitura contínua, da lectio continua. É a lógica também da leitura orante. Né? É a lógica de que o indivíduo está ali, ele quer ler um capítulo importante para a vida dele, ele vai ler aquele capítulo, ele vai fazer a leitura do texto bíblico e depois ele vai fazer a oração. Ele vai pedir a Deus que ajude ele a cumprir aquele mandamento, vai pedir a Deus que ajude ele a confiar naquela promessa. Ou seja, a Bíblia está em destaque nessa edição. Não é o meu comentário. Inclusive, o meu comentário não é acadêmico, ele não é para público especializado. É um comentário simples para aquela pessoa que quer ler a Bíblia e ler a Bíblia para edificar sua fé. Ele tem uma base, perceba, eu tenho formação acadêmica, eu estudei, eu me formei, mas eu não quero que seja um enigma, né? Sim. A pessoa vai ter que quase que ter um dicionário do lado para ela poder saber qual é a palavra que está sendo usada ali. Não vai acontecer isso. Ela vai ler aquilo ali, ela vai ter informação de qualidade sobre o texto, mas ao mesmo tempo ela vai ler o texto
e vai perceber, eu consigo entender, porque é bem simples, é bem explicadinho, bem facilitado para que a pessoa possa ter essa experiência imersiva. Sim. Ao fim, nós estamos fugindo do academicismo, estamos fugindo dessa linguagem teológica quase que hermética. Isso pode ser dado por uma pessoa que não conhece nada sobre Deus. Aí tem gente que hoje não sabe quem é Moisés. Então você quer apresentar isso para a pessoa, você fala assim, toma aqui um presente. É um presente acessível, é um presente bonito, Sim. A capa é linda, a forma como está diagramado com as letras é uma letra que dá para ler, ela é bem legível. Ou seja, foi tudo pensado, não dava para lançar em outro lugar. Sim. Porque a editora e a forma como a editora divulga o trabalho é muito eficiente, ou seja, o preço é o preço para abençoar as pessoas, a forma como a letra é pensando naquela pessoa que tem dificuldade de enxergar, Sim. a maneira como se faz o projeto, a diagramação, uma diagramação que permite que a pessoa possa não tem tudo exprimido, que a pessoa não consegue ler direito, porque tá tudo exprimido, ter que abrir o livro assim, tem que ficar puxando lá pro canto para conseguir ler a letra que está lá. Não, ou seja, é um cuidado. Então, um trabalho de uma vida, com muita dificuldade, tinha que ser lançado num lugar que fizesse isso chegar nas mãos das pessoas. Então, eu sou muito grato por terem me acolhido aqui nessa família. Né, a livraria Família Cristã me acolhe nessa família e permite um trabalho tão bonito, né, que eu tenho muita alegria de ter escrito e agora de vê-lo como um livro publicado. Né? O prazer é todo nosso de poder estar publicando uma obra dessa. Inclusive, a gente pode... eu lembro que quando comentou com a gente que esse trabalho ia sair, cara, a expectativa lá em cima, esperando, que chega logo, chega logo, chega logo. A gente ficava aqui esperando, justamente, eu lembro que no dia que chegou, e inclusive no mesmo dia o pessoal da faculdade mandou no grupo, ô gente, vocês viram esse comentário aqui? Nossa, pra quê, cara? Aquele monte de gente que eles estavam estudando o Antigo Testamento, né? Então, a galera já ficou tudo, e eu falei assim, não, a gente trocou trabalho. Mas, é um desses privilégios que nós temos, né? Mas, algo que eu gostaria de falar com o pessoal aqui, para você que está aí nos assistindo, tá bom? Não se esqueça de comentar, tá? Colocar aqui as suas dúvidas, compartilhar essa live, tá? Esse aqui, mais uma vez, para quem chegou agora, esse aqui é o Brian Kibuka, né? O tradutor e o comentarista dessa obra, o Pentateuco, que nós temos aqui, os 5 primeiros livros das Sagradas Escrituras. E algo interessante que nós podemos enxergar nos comentários aqui, pelo menos um pouco que eu consegui ler, é a questão de Cristo no Antigo Testamento, né? De Cristo na lei, de Cristo no tabernáculo, porque nós vemos Jesus, para quem aí já leu ali os evangelhos, principalmente o evangelho de Mateus, nós vemos Jesus falando, olha, eu sou o cumprimento da lei. E aí você fica, peraí, como assim Cristo é o cumprimento da lei? E o que a lei fala a respeito do Messias? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, a maneira cristã de ler o Antigo Testamento, primeiro, o próprio nome do Antigo Testamento pressupõe que é uma perspectiva cristã que se observa as escrituras hebraicas. Porque o Antigo Testamento pressupõe que há um Novo Testamento. Os judeus não chamam o Antigo Testamento de Antigo Testamento, chamam ou de Bíblia hebraica, ou chamam de Tanar, Torá, Nevim, Ketuvim. É um acróstico, né? Ou seja, nós já compreendemos esse texto, o Antigo Testamento, como um texto que está na centralidade daquilo que ajuda a compreender o Cristo que virá. Essa maneira de ler o Antigo Testamento é uma maneira que se lê, essa forma de ler é desde o cristianismo das suas origens. Ou seja, quando Jesus aparece e caminha sobre o mundo, é preciso explicar as suas ações, e a igreja já elaborou. A igreja essa que nasceu no judaísmo, ela começou no âmbito do judaísmo, os discípulos de Jesus eram judeus. Total. Eles já explicavam Jesus, e eu vou dizer a frase, né? Pela via das Escrituras. Ou seja, para explicar como ele morreu, para explicar como ele viveu, para explicar como ele nasceu, eles tinham no seu contexto que explicar segundo as Escrituras. Porque para falar com outro judeu que Jesus era o Messias, era preciso mostrar o que o Antigo Testamento dizia do Messias, e era preciso dizer o que Jesus fez e mostrar. É a mesma coisa, coincide.
Então, as necessidades apologéticas de pregação do Evangelho Sim. exigia explicar Jesus pelo Antigo Testamento. As questões de natureza litúrgica, eles cultuavam a Deus. Eles usavam o que nos cultos? Eles usavam a leitura do Antigo Testamento. Não tinha Novo Testamento no início. Aham. Então eles usavam o Antigo Testamento. E era o Antigo Testamento que apontava para Jesus. Então pegavam Isaías 53 e falava, isso se cumpriu em Jesus. Sim. Era assim que era feita a pregação. Quando não existia ainda nenhum escrito do Novo Testamento. Quando o Novo Testamento foi escrito, esse hábito e essa demanda, essa necessidade do cristianismo de, ao pregar para os judeus, mostrar as Escrituras, ao pregar, mostrar as Escrituras, ao fazer a catequese. Catequese é o nome, não é, é o nome técnico porque vem de grego, tá? Sim. A palavra que a gente fala em português tem a ver com a língua grega, né? É a instrução. Ao fazer a instrução, Sim. a didascalia ou a catequese são duas palavras gregas, eles usavam o Antigo Testamento. E ao usar o Antigo Testamento para fazer a instrução, olha que interessante, eles também usavam o Antigo Testamento para explicar Jesus. Então já temos três coisas: para fazer a evangelização, para fazer o culto, para fazer as atividades de ensino e de instrução dos novos crentes. Aí eles, quando escreveram os evangelhos, as cartas, Paulo escreveu as cartas, isso já fazia parte da maneira da igreja pensar. Ela pensa Jesus, mas explica segundo exemplos do Antigo Testamento, passagens do Antigo Testamento, profecias do Antigo Testamento. E aí faz parte da identidade do cristão usar o Antigo Testamento para falar de Cristo. Então não dá para ser cristão sem olhar o Antigo Testamento de perspectiva cristocêntrica. Sim. Inclusive, quando a pessoa vai pregar o Antigo Testamento e não faz uma aplicação cristológica, isso é uma pregação que funcionaria numa sinagoga, funcionaria Total. em contextos judaicos. Mas para ser cristão é preciso fazer uma atualização cristológica. Porque Cristo, na compreensão cristã, está no centro do Antigo Testamento. Então, não tem outra maneira de ler o Antigo Testamento em contextos cristãos que não seja a maneira de enxergar que a igreja, desde os seus primórdios, desde que nasceu, enxergava Cristo a partir das Escrituras. As próprias palavras que utilizamos só fazem sentido se a gente pensar no Antigo Testamento. Por exemplo, eu estou falando de Cristo aqui. O nome dele é Yeshua, Jesus. Vem do verbo yassar, que significa salvar. É aquele que salva. É um particípio. Mas o nome Cristo não é um sobrenome, não era assim nome Jesus, sobrenome Cristo. Cristo é a palavra grega, Christos, para a palavra hebraica Machia. A palavra hebraica Machia, quando traduz para o grego Christos, Christos significa alguém untado. Quando você passar óleo na pele, isso é Christos. Não tem muito sentido para os gregos isso, mas para os judeus tem. Porque para os judeus, o sacerdote ia ser ordenado, ele recebia uma unção, óleo na cabeça. O rei ia ser separado para o reinado, ele recebia unção. Então, tanto o profeta quanto o sacerdote, tanto o rei quanto o sacerdote recebiam unção. E o profeta era quem ia ungir. Então, Jesus, quando é chamado de Messias, é uma época que o povo está sendo dominado por um povo estrangeiro, eles estão esperando um rei que venha da estirpe de Davi. O sacerdócio é o sacerdócio, que é o sacerdócio estabelecido por Herodes, não é o sacerdócio legítimo. Inclusive, quando Jesus vai ser morto, tem 2 sacerdotes ao mesmo tempo. Sim. Então, eles estão esperando o sacerdote legítimo. E eles também esperam um profeta que vem como Elias, que foi arrebatado e tinha a ideia de que Elias voltaria para ser o profeta por excelência, que significa que tinha muito profeta que ele fazia o seu papel. Sim. Então, quando a gente fala que Jesus exerce o ofício de profeta, sacerdote e rei, como que você explica isso sem o Antigo Testamento? Não tem como explicar. Sim, e como você explica isso sem entender a expectativa que tinha sobre Jesus no seu tempo? Era a expectativa messiânica do profeta, do sacerdote e do rei que viria. E aí Jesus vai assumir esses 3. E aí que tipo de sacerdote ele será? É o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Vai estar lá em Hebreus. Sim. Você só vai entender isso se você ler a passagem que Abraão se encontra com Melquisedeque que está aqui. Sim. Ele vai ser o profeta, por excelência. Moisés é chamado do quê? Nesse livro que está aqui. Ele é chamado de profeta. E outras personagens são chamados de profetas. Sim. E ele também é sacerdote. Tem um livro aqui.
que é só para falar de Só sacerdotes. para falar de sacerdote. É o livro de Levítico. Sim. Ou seja, você só entende os ofícios de Jesus se você ler esses textos cristologicamente. Que, inclusive, o cristianismo, como o senhor bem disse, tem essa questão, a herança no judaísmo, né? Então a gente vê hoje o batismo, se existe um batismo é porque existia a circuncisão, se existe a ceia é porque existia a Páscoa, né? Em toda essa cultura, no caso de Abraão e Melquisedeque, existe desde aquele tempo, que inclusive está bem comentado aqui, a questão do pão e do vinho, né? Que daí ele dá o dízimo, aí Melquisedeque dá o pão e vinho, que com certeza tem essa ligação, essa semelhança com Jesus e os discípulos, fazendo a menção da ceia, né? Eles conheciam esses textos. E essas coisas vêm carregadas de uma carga simbólica que vem desses textos aqui. Sim. E, então nós precisamos conhecer esses textos bem para compreender as origens de determinadas práticas. O batismo é comparado com a travessia do Mar Vermelho. Uhum. A ideia de ressurreição e de aguardar a ressurreição, às vezes é mencionado José, porque os ossos dele são levados, Foram levados para levados Jerusalém. pelos próprios judeus. Como que você leva os ossos se você não acredita da importância do cuidado com o patriarca e também a crença na vida após a morte? Ou seja, nós temos algumas questões que são questões importantes, que não são compreensíveis se você não utilizar esses textos muito bem. Por isso que nós fizemos um comentário bem acessível para a pessoa poder tirar as suas dúvidas, explicar, dar as suas aulas, Sim. fazer os seus encontros para discutir Bíblia, presentear seus amigos com um texto que vai ajudá-lo a ler a Bíblia melhor. Essa foi a intenção. E assim, nós estamos caminhando para o final, mas para a gente frisar aqui para os nossos leitores que eu olho para esse comentário e penso na seguinte questão, né? Bom, vou fazer um sermão sobre algum texto do Pentateuco. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar esse comentário aqui do capítulo e vou dar uma lida nele, porque, como você disse, ele já facilita a questão da leitura, né? Então, quando eu for para o texto bíblico, eu já sei do que o texto está falando. Então, vale a pena a gente pensar e frisar sobre essa questão, porque existe muito essa cultura, né? Não vou ler a Bíblia, porque, bom, afinal de contas, eu não consigo entender muito bem. Então, vale a pena a gente frisar essa questão e lembrar ao querido leitor também que nós temos o nosso site, né? www.livrarias Família Cristã, e esse box está lá nesse site e nós enviamos para todo o Brasil. Esse box está saindo por apenas R$ 89,90. E diga-se de passagem, é um preço muito acessível para que você possa estar adquirindo esse livro, tá? E tendo aí toda essa gama de conteúdo que você possa estar dando estudo bíblico, dando escola dominical, fazendo sermão, estudando as escrituras, fazendo, como o Brian disse, a sua leitura anual das Sagradas Escrituras. E isso vai com certeza ser um livro de cabeceira aí para poder te ajudar na sua jornada cristã, né? Quero passar aqui para o Brian, está dando aqui as suas últimas palavras, nós vamos finalizar essa live, então fale aí um pouco mais. O que eu queria dizer é, primeiro, agradecer pela oportunidade de lançar esse livro. Vocês tiveram muito cuidado com esse livro, um carinho no processo editorial muito grande. Muito obrigado. Também dizer que, obviamente, é uma tradução que eu proponho para esse texto. Não significa que as outras traduções sejam ruins, mas é uma tradução que vai explicar. Muitas vezes o comentário explica por que a tradução foi feita daquele jeito, né? Então, em textos mais difíceis, a ideia é só facilitar, portanto, a ideia é dar mais uma alternativa, então espero que as pessoas gostem, apreciem. E nós estamos à disposição. Estou muito feliz de repente, ver 5 livros lançados ao mesmo tempo. Sim. Isso é uma grande realização, uma satisfação pessoal muito grande, mas não se compara a minha satisfação de ver pessoas lendo a Palavra de Deus, as Escrituras, e poder participar daquilo que abençoará muita gente. Então, muito obrigado. Isso, mais uma vez nós te agradecemos por poder ter essa parceria, por poder lançar essa obra. E é interessante, né? Porque às vezes nós lançamos um livro, depois o segundo, depois o terceiro, e esse a gente conseguiu lançar tudo de uma vez, né? Os 5, para que não tenha ninguém esperando aí, não, estou esperando chegar o livro de Êxodo.
já tá tudo aqui. Então quero mais uma vez encorajar vocês a compartilhar essa live, tá bom? Pode deixar aí seus feedbacks, seja no comentário, seja nas nossas caixinhas aí de perguntas, nos nossos directs, para que nós possamos ter também esse feedback de vocês, tá bom? Mais uma vez passando o nosso site, tá? Que é www.livrariasfamiliacristã.com.br e esse box está por apenas R$ 89,90 e lembrando que nós enviamos para todo o Brasil. Então, não deixe de adquirir o seu, entra no nosso site, tá bom? Quero aqui me despedir de vocês, que Deus abençoe e até a próxima. Brian, muito obrigado, tá bom? Obrigado. Deus abençoe.